Olá, amigos da Portugal Sense. Estamos aqui ao vivo, Joaquim Cabral, o sommelier. Vamos fazer hoje a nossa primeira live. Vou esperar aqui alguns minutinhos, que eu sei que as pessoas não entram de imediato. Para quem está no Brasil, boa tarde. Para quem está aqui em Portugal, boa noite. Já são 9 horas por aqui. Sei que vamos pegar muita gente a assistir o jogo de futebol das finais dos estaduais, né? Lá no meu estado, em Pernambuco, hoje tem final. Mas vamos aproveitar aqui o intervalo do jogo, que deve estar sendo agora, para falar um pouco sobre vinho e aprender um pouco mais sobre as castas portuguesas, certo? Para quem chegou agora no Instagram, que eu vi muita gente nova, fruto da divulgação dos amigos sobre essa live, eu sou sommelier, formado aqui em Portugal, em Coimbra, em 2019, na Escola de Hotelaria e Turismo, e desde então me dedico aos vinhos portugueses. Então, nossa especialidade aqui é falar sobre vinhos portugueses, sobre as regiões vitivinícolas de Portugal, sobre as castas portuguesas. Então, hoje o que a gente vai falar muito aqui é sobre isso, né? O motivo que gerou essa live foi o desafio Castas Portuguesas, que a gente lançou na segunda-feira. Esse desafio começou com uma brincadeira que eu fiz, aquelas brincadeiras que a gente fala, menos alguma coisa e mais outra, né? Então, trazendo aqui para o nosso meio, era menos Cabernet Sauvignon, mais Touriga Nacional, menos Chardonnay, mais Arinto. E a partir daí surgiu a ideia de lançar o desafio, para que vocês pudessem consumir mais as castas portuguesas. Portugal é o segundo país com mais variedade de castas para vinhos. E a partir daí a gente poder falar sobre elas de uma forma informal, descontraída, e aprender também sobre elas e sobre as castas e sobre os vinhos de Portugal. Eu lembro muito quando vim do Brasil em 2017, ainda com a cultura de consumir muitos vinhos do Novo Mundo, com castas francesas, com Cabernet Sauvignon, Syrah, Alicante Bouschet, Chardonnay, Sauvignon Blanc. E quando eu cheguei aqui me deparei com uma variedade imensa de outras castas que não conhecia, e foi muito difícil para me acostumar e aprender no início, né? Então, acho que muita gente ainda tem essa dificuldade, e meu papel aqui é tentar minimizar um pouco isso e ajudar vocês a entender um pouco mais sobre elas. Então o desafio foi isso, a proposta do desafio era de segunda até domingo, até hoje ao almoço, as pessoas beberem vinhos portugueses, com castas portuguesas, e marcar o Instagram da Portugal Sense, seja no Story, seja no feed, na hashtag. E tivemos um bom desempenho, digamos, muita gente bebeu os vinhos portugueses e nos marcaram. Alguns amigos tiveram um bom reforço, beberam mais de um, por sinal. Isso foi muito interessante. E hoje temos o resultado. Hoje de manhã eu fiz a apuração das castas e regiões. Não houve alteração da hora do almoço para cá, né? Tiveram alguns vinhos novos, mas que não alteraram o resultado. E eu vou trazer já, né, o resultado disso. Vou só dar uma dica agora no início, né? Hoje eu estou bebendo aqui um vinho, para vocês verem, é um vinho tinto, e foi feito com a casta vencedora do desafio, digamos, já que teve mais votos ou mais indicações, mas eu só vou revelar no final, né? Então, por enquanto, vamos provar vinhos e degustar juntos aqui, e no final vou revelar sobre elas. Bom, então começando aqui, eu queria revelar para vocês que foram 21 castas mencionadas no desafio. É uma quantidade muito interessante, se a gente parar para pensar, quando a gente lembra as castas que conhecemos, acho difícil conseguirem falar 21 diferentes, principalmente de um país, né? Na verdade, das 21, 17 eu chamo de tradicionais portuguesas, as outras 4 têm origem em outros países, estão aqui em Portugal, mas eu não gosto de chamar de tradicionais de Portugal, apesar que uma delas até pode ser considerada, porque veio de outro país, mas já não é tão produzida lá. Então foram 17 castas diferentes, Portugal tem essa diversidade brilhante, e também 12 regiões diferentes, entre denominações de origem e indicações geográficas, que isso é assunto para outra live, que vai dar muito assunto, mas eu vou explicar um pouquinho no final. Dessas 17 castas, tivemos 3 mais citadas, que são as que eu vou falar hoje por aqui, certo? Temos falado no feed sobre as castas portuguesas, vocês podem acompanhar por lá. E hoje eu vou citar essas 3 tendo em vista que são as que vocês mais indicaram, ou seja, que vocês consomem, certo?
Acho que quem mora em Portugal já vai conhecer, é mais fácil, tem mais acesso aos vinhos aqui. Quem vive no Brasil talvez tenha uma certa dificuldade de ampliar um pouco o leque, né? Ainda, apesar de Portugal ser o segundo país que tem os vinhos mais importados para o Brasil, só perde para o Chile, mas ainda assim são poucas variedades que chegam, né? Tem muito vinho que eu falo aqui, até no quadro Os Vinhos do Cliente, que nem sempre chegam aí no Brasil, né? É até uma pressão que eu faço, digamos, para os importadores de vinhos começarem a ver outras regiões e outras castas, certo? Passando aqui para mencionar, eu vou ler todas as castas, para não esquecer de nenhuma, as 17 castas que foram mencionadas durante o desafio. Então foram aqui por ordem alfabética o Alvarinho, Aragonês, que também é tinta roriz, o Arinto, a Baga, Castelão, Fonte Cal, Gouveio, Jaém, Malvasia Fina, Negra Mole, Rabigato, Rufete, Síria, Toriga Nacional, Moscatel, Trincadeira ou Tinta Amarela e Vinhão ou Sousão. Então essas foram as 17 caixas tradicionais portuguesas que vocês mandaram para a gente no desafio, certo? As outras 4 eram caixas francesas, que não vamos falar hoje por aqui, não é o objetivo. E essas 17 caixas ou essas 21 caixas estavam espalhadas por 12 regiões de Portugal, que eu vou citar aqui, começando pelas denominações de origem, o Alentejo, a Bairrada, Bucelas, que é uma denominação de origem exclusiva de vinhos brancos, exclusivas da casta Arinto, Beira Interior, Douro, Moscatel de Setúbal e Vinho Verde. E também tivemos 5 indicações geográficas, IG, que era IG, o regional alentejano, Algarve, que é uma região conhecida por suas praias, mas também faz vinho e tem crescido muito em fama. Beira Atlântico. Dentro da Beira Atlântico tivemos um Terra de Sicó, que é uma sub-região dentro dessa indicação geográfica, e Lisboa também. Então o panorama do desafio foi esse, eu fiquei muito contente com a participação de muita gente e a diversidade que apareceu, né? Eu estava com medo de que aparecesse só ou poucas castas ou poucas regiões, mas não, Portugal é realmente muito diverso e assim, dá muito prazer trabalhar com os vinhos portugueses por causa disso, a gente não cansa, né? São coisas para a gente descobrir cada vez mais. Então foi isso, 21 castas, 17 portuguesas e 12 regiões diferentes. Agora, passando para as castas vencedoras, eu não vou me alongar muito, porque eu quero realmente interagir aqui com vocês depois, mas o desafio depois vai continuar, vamos continuar a falar disso, fazer essa campanha menos Merlot, mais Trincadeira, ou menos Sauvignon Blanc e mais Fernão Pires. Vamos continuar insistindo nisso, que eu quero realmente interagir com vocês sobre as castas portuguesas e os vinhos e regiões, que eu sei que existem ainda muitas dúvidas e muito desconhecimento em relação a isso. Mas agora eu vou começar a dizer as castas que ficaram nos 3 primeiros lugares. Vou começar pela terceira, certo? A primeira vai ficar por último, que é do vinho que eu estou bebendo, né? É um vinho tinto, então, logicamente, a casta é tinta. Mas vamos lá, o terceiro lugar. O terceiro lugar ficou a casta Aragonês ou Tinta Roriz. Essa casta, na verdade, tem uma origem ibérica. Ela na Espanha é chamada Tempranillo, que eu acho que muita gente conhece por esse nome. E aqui em Portugal ela chama Aragonês mais no sul e Tinta Roriz mais no norte. A partir do Douro começa a chamar Tinta Roriz, no Dão também chama Tinta Roriz. É uma casta que normalmente entra nos blends, nos lotes, certo? Que é uma coisa muito típica aqui em Portugal. Os vinhos que mandaram, pelo que eu lembro aqui, a grande maioria eram lotes de uvas, né? Não eram monocastas. E a Tinta Roriz, ela apareceu, a aragonesa, ela apareceu em lotes, ela não apareceu sozinha nos vinhos, e ela é muito usada nisso. Ela já é a casta mais plantada em Portugal, a casta tinta mais plantada de Portugal. É uma casta que tem uma produtividade enorme, então os produtores gostam, né, pela quantidade, acaba compensando financeiramente. Mas tem que ter muito cuidado com ela, porque quando ela produz muito, ela pode ficar desequilibrada, provocar certos aromas vegetais, aromas mais verdes, que nem sempre vai agradar ao consumidor. Mas no lote ela é muito interessante, porque ela agrega mais tanino, mais rusticidade, e também faz com que o vinho também dure mais tempo.
É uma casta muito usada nos vinhos do Porto, é uma casta utilizada para fazer vinho do Porto, uma casta que se planta muito no Douro também. Ela também é uma casta que entra nos blends típicos do Dão, por exemplo, Touriga Nacional, Tinta Roriz, que no caso não é aragonês aqui no norte, é Tinta Roriz, e Alfrocheiro e Jaén, que são as castas típicas também do Dão. E assim, na Espanha ela ainda é mais famosa, né? Tá na Espanha toda, mas aqui em Portugal também. Você encontra aragonês Tinta Roriz quase no país todo. É muito comum plantarem ela. Existem vinhos monovarietais, vinhos interessantes. Já provei bons vinhos feitos com Tinta Roriz, principalmente Tinta Roriz, que é aqui no norte. Aragonês, não tenho tanta lembrança de vinhos monovarietais com ela. Mas assim, é muito conhecida e muito plantada. Então acho que por isso que apareceu muito nos rótulos que vocês enviaram, mas todos foram em lotes, em vinhos blends, né? Não saiu ela sozinha, certo? Em segundo lugar, vamos ter também uma casta que tem 2 nomes aqui no país, que é a Trincadeira. Ela é Trincadeira no sul também, no Alentejo, e no norte ela é chamada de Tinta Amarela, no Douro. Também é uma casta usada para vinho do Porto, é uma casta recomendada para se fazer vinho do Porto. E no Alentejo ela entra muito nos blends. É uma casta que tem ela tem um ciclo médio, curto. É uma casta um pouco mais difícil de trabalhar na vinha, ao contrário da Tinta Roriz, que produz muito. Mas ela é muito interessante, que ela dá acidez para os vinhos tintos. Então ela entra muito nos blends para agregar isso, certo? Lá no Alentejo é típico encontrar ela junto com aragonês ou Alicante, quer dizer, sim, junto com aragonês ou Alicante Bouschet. E no Douro é comum encontrar ela com a Touriga Nacional e a Touriga Franca. Eu acho que é uma casta que poucas pessoas conhecem quando a gente fala trincadeira. É difícil encontrar ela a solo, realmente difícil. Ultimamente já se começa a fazer alguns vinhos da trincadeira, ou mais da tinta amarela, na verdade, no Douro, né? Eu provei há pouco tempo alguns tinta amarela muito interessantes, são vinhos com pouca extração, um álcool mais leve, mas com bastante acidez. São vinhos muito gastronômicos. Mas ela em blend, em lote, entra muito. Né? É muito utilizada e por isso que eu acho que apareceu tanto aqui. Bom, e agora eu vou revelar a vencedora. É a casta mais falada, que apareceu mais no rótulo. A diferença não foi tão grande da primeira para a segunda, digamos assim. Mas essa primeira foi até bom ela sair, porque eu acho que é a casta mais famosa, é a mais conhecida. Eu não sei se vocês querem adivinhar, mas é uma casta que já ficou emblemática como representação de Portugal, no caso nas tintas, né? Que eu estou aqui, o vinho tinto é da casta vencedora. O nome dela, já estão falando aqui as castas, né? Eu não vou revelar agora, mas o nome dela poderia até ser diferente para representar melhor Portugal lá fora. Eu acho que o nome dela não foi tão bem escolhido, porque quando a gente fala o segundo nome, pode ser de qualquer lugar, então ficou estranho. Mas é assim, foi muito bom e comprova porque ela é a casta rainha aqui de Portugal e tá tão bem falada, né? Natália agora, minha diretora de marketing, está postando aqui as castas que saíram, todas, certo? Ela vai postar todas para vocês verem. E também as regiões que a gente falou, vai ficar aí depois para vocês verem. Mas agora eu vou revelar a casta, muita gente acertou, eu fico feliz. Aqui eu vi muitas pessoas acertaram e realmente é a Touriga Nacional. Eu vou mostrar aqui o vinho que eu estou bebendo, certo? Que é feito exclusivamente com ela. A Touriga, diferentemente das outras duas que a gente falou, que não são encontradas normalmente sozinhas, a Touriga sim, já é encontrada sozinha, já se faz muito vinhos monocastas. E o vinho que eu estou bebendo é um vinho da Beira Interior, 2.5, vocês já devem ter ouvido falar muito aqui no nosso Instagram, que é uma região que a gente adora e esse produtor particularmente a gente tem consumido muito. E ele fez aqui esse monocasta Touriga Nacional, é do ano 2018. Esse vinho não passa por estágio em madeira, certo? Ele é só com estágio em inox. É um vinho que tem uma fruta muito presente, uma fruta muito delicada. Acho que as castas, a parcela escolhida para fazer esse vinho foi muito boa. E o vinho já está assim, já está pronto. 2018, sem estágio em madeira, já está pronto. Mas vai ganhar com o tempo em garrafa. Então é isso, a Touriga Nacional. Eu vi aqui já que falaram
ela já é uma casta autorizada em Bordeaux ou Bordeaux, como a gente diz no Brasil, uma das regiões mais famosas do mundo para se produzir vinho. Ela já é plantada no Brasil, né? Já muitos produtores plantam Touriga Nacional. É plantada em outros países também, na Espanha, na África do Sul. Então a casta rainha é a casta que representa Portugal, tanto no país, né? Se você for olhar aqui, tem Touriga Nacional, acho que em quase todo o território, né? Talvez, se eu não tiver em erro, menos nas ilhas, na Madeira e nos Açores, mas talvez até tenha e não coloquem no rótulo. Mas nas regiões aqui do continente, todas você vai encontrar a Touriga Nacional. Ela está presente realmente nessas regiões todas. E foi bom ela ter vencido, eu acho que foi bom porque a gente já fala da mais famosa, né? Da que é mais conhecida por todos. A Touriga Nacional, existe algumas dúvidas da sua origem, ela é uma casta portuguesa, mas uns dizem que nasceu no Dão, outros dizem que nasceu no Douro, são as duas regiões principais. O Dão, no século XIX, né, lá nos idos de 1800, tinha 90% do seu encepamento com Touriga Nacional, ou seja, tinha uma quantidade enorme de Touriga Nacional plantada. Ela caiu um pouco de aceitação pelos produtores depois da filoxera, quando começaram a plantar novamente com enxerto, com raiz americana. Ela não foi bem acolhida porque os clones, digamos, as raízes que eram plantadas, não aceitavam muito bem o enxerto da Touriga Nacional e ela perdeu produtividade, ficou um pouco de lado, mas hoje em dia voltou com tudo, né? A casta principal do Dão. O Dão não foi uma região mencionada aqui nos vinhos, né? Eu tive pena sobre isso, mas a Touriga, quer queira ou quer não, é uma casta mãe lá no Dão, faz vinhos muito elegantes no Dão, acho que se dá muito bem com o terroir do Dão. E também é uma casta muito usada no Douro, né? Tanto para os vinhos do Porto como para os vinhos tranquilos, né? O Douro também usa a Touriga Nacional. E ela é muito usada para vinhos monocastas, ao contrário das duas primeiras. Portugal é conhecida pela arte do lote, do blend, de misturar as castas, né? São muitas variedades. Então o país aproveita isso, a enologia aproveita essa questão. Mas a Touriga ela vai muito bem só também, bem trabalhada, vai muito bem só. A Touriga ela é muito conhecida por seus aromas florais, também tem fruta, tem taninos muito elegantes, né? Taninos que são presentes, mas que não agridem. Tem um potencial de guarda enorme, a Touriga Nacional. Você pode guardar, a depender do vinho, pode guardar durante muitos anos, 15, 20 anos. Então é a casta rainha e lá fora é onde as pessoas mais conhecem. É pena ela se chamar Touriga Nacional, porque se eu digo Touriga Nacional no Brasil, pode ser nacional do Brasil. O ideal é que ela chamasse Touriga Portuguesa, né? Como existe uma Touriga que é a Touriga Francesa, apesar de ser de Portugal, hoje em dia é a Touriga Franca que se chama. Mas é isso, essa casta foi a vencedora. Eu agradeço aqui as escolhas de vocês. Ela apareceu de toda forma em vinhos de lote, não apareceu só nos vinhos que vocês mandaram, né? Apesar do que eu estou a beber hoje, é um vinho de monocasta, certo? E agora eu vou responder algumas perguntas que fizeram durante o desafio. Eu anotei aqui as perguntas que foram fazendo e deixei para responder na live, porque assim eu posso compartilhar com mais pessoas, né? Vocês podem aproveitar aqui para também ver a resposta. Agradecer aos amigos que enviaram as perguntas. A primeira pergunta foi se o Syrah era uma casta portuguesa. Não, o Syrah não é uma casta portuguesa, é uma casta francesa, apesar que está muito presente em Portugal, certo? Principalmente no Alentejo. Tem até uma história engraçada, um produtor estrangeiro que veio viver no Alentejo e fazer vinho, chama Corte de Cima, é um casal de estrangeiros, eles estavam velejando pelo mundo, quando pararam no Alentejo se apaixonaram e ficaram, e eles trouxeram a Syrah, porque eles vinham, acho que da Nova Zelândia, ou era da Austrália, gostavam muito da Syrah, e plantaram, mas na época a Syrah não era autorizada no Alentejo. E eles criaram um vinho sem falar o nome da casta, e o nome do vinho era Incógnito. Né? E esse vinho hoje em dia é famoso, hoje em dia já se sabe que é com Syrah, mas na época não podia fazer vinho com Syrah no Alentejo. Hoje em dia é uma casta muito plantada no Alentejo, eu acho que se deu muito bem, e os produtores gostam de usar, mas não é uma casta portuguesa. A outra pergunta é qual a principal casta do Alentejo? Essa é bem difícil de a gente responder, porque o Alentejo é um mundo de diversidade, é uma região muito grande. Existem 8 sub-regiões dentro do Alentejo.
Então é difícil dizer uma casta principal. Eu diria que nas tintas, a gente pode falar aqui da trincadeira, do aragonês, e aí eu posso citar também castas estrangeiras que já são muito utilizadas, que é o Alicante Boucher e a Syrah também, né? Acho que essas 4 nas tintas. Nas brancas eu iria para o Anton Weiss, Roupeiro, que é a mesma coisa que Síria, na beira interior, e também Fernão Pires e Arinto, se usa no Alentejo. Eu acho que essas 8 castas aqui dá para englobar boa parte dos vinhos alentejanos. Não dá para dizer só um, porque o Alentejo realmente é muito diversificado, é muito grande, certo? Outra pergunta é os vinhos que não dizem as castas. Tivemos dois vinhos desses que recebemos de vocês. Um era um vinho de Lisboa, da Casa Santos Lima. Inclusive o nome do vinho eu acho que era Red Blend Portugal. A Casa Santos Lima é um dos maiores produtores de vinhos aqui em Portugal. Eles exportam para o mundo inteiro. Esse vinho até estava com o contrarótulo todo em inglês. Acho que era inglês e francês. Apesar que esse meu amigo consumiu vinho no Brasil. E não dizia as castas. No caso desse vinho da Santos Lima, o que eu acredito que levaram eles a não colocar o nome das castas é porque eles têm uma produção muito grande, certo? É uma produção muito grande, voltada para exportação. 90% dos vinhos são para exportação. E eles preferem, além do que eles quiseram valorizar a arte do blend em Portugal, eles falam isso no texto, né? Mas eles também ficam com mais liberdade de continuar a fazer aquele vinho de ano a ano e adaptar as castas que no ano foram melhores ou que produziram mais. Então, nesse caso, né, nesse caso específico, acho que foi isso que aconteceu. O produtor não quis pôr as castas no rótulo por causa disso. E no outro caso, foi um amigo que bebeu um vinho que dizia vinhas velhas e não dizia as castas. É outro assunto que também dá tema para uma live toda, mas eu vou falar aqui um pouco hoje, certo? Vinhas velhas é um conceito que foi introduzido em Portugal por Luís Pato, um produtor aqui da Baixada. Ele foi o primeiro a usar por volta de 90, 91. E por que ele usou? Porque vinhas velhas, na visão dele na época, e hoje em dia isso é bem aceito, ela traduz qualidade. São vinhas que ao longo dos anos foram se aperfeiçoando, digamos assim, foram ficando mais inteligentes, né, entre aspas, e começaram a produzir menos, mas produzir melhor. Então, quando a gente fala vinhas velhas, teoricamente, existe mais qualidade nas uvas que originaram o vinho. Não vou dizer que o vinho é melhor ou não, isso vai depender muito, né? Casa a casa. Hoje, esse ponto já ficou um pouco polêmico aqui em Portugal, porque muita gente começou a usar o nome vinhas velhas. Não é um nome regulamentado, né? Eu estou vendo aqui que o Johnny falou 40 ou mais anos, mas não existe essa regulamentação. Se o produtor tiver uma vinha com 5 anos e tem outra com 1 ano, ele pode dizer que a de 5 anos é a vinha velha dele, né? Não está mentindo, mas para o conceito em si não é mais correto. Então, hoje em dia, quando se fala vinhas velhas, tem que ter muito cuidado se realmente o produtor valoriza isso, né? Então, mas o conceito também antes disso as vinhas velhas em Portugal, como eu falei aqui, a questão do blend, eram plantadas com castas diversas. Então, o produtor ele fazia já uma seleção no próprio campo, né? Um field blend que a gente chama. Ele plantava vários tipos de castas como forma de se proteger. Se uma casta não corresse tão bem nesse ano, as outras compensavam. Ou se uma casta não tivesse a maturação perfeita, as outras poderiam compensar. Ou então, se uma casta tivesse uma doença, que as outras eram mais resistentes, não perdia a produção daquela vinha toda. Então, o conceito de vinhas velhas passa muito por isso, né? Vinhas antigas, misturadas, e muitas delas ainda nem identificadas, né? Temos vinhas velhas que têm mais de 40 castas diferentes no Douro, por exemplo. Temos vinhas velhas com 15, 20 castas entre tintas e brancas, que era muito comum isso aqui, né? Então, as brancas iam normalmente para amaciar um pouco o vinho, os taninos, o vinho ficar pronto mais cedo, né? Então, assim, o conceito de vinhas velhas é esse, por isso que alguns produtores preferem não dizer. Não daria para pôr no contrarótulo 17, 20, 30 castas, né? Então, quando eles falam vinhas velhas, pode ser isso, né? E também com essa relação de agregar valor ao vinho. Então, essa era uma das perguntas. É um tema muito interessante, que eu quero falar com mais calma para vocês, trazer alguns exemplos, né? Porque já está muito polêmico. Já tem muita gente dizendo que não deveria
se usar sempre vinhas velhas, teria que ter um critério, mas não existe, né? O Douro é o primeiro a estar fazendo um movimento para conceituar vinhas velhas. Esse conceito existe na Austrália é por ano, a partir de tantos anos já pode ser considerado vinhas velhas, né? Eles têm até vinhas lá com mais de 100 anos, mas aqui não. Aqui ainda não foi conceituado e aqui também, além da idade, passaria por outras coisas, a forma de condição da vinha, a quantidade de caixas, tudo isso. Outra pergunta que me fizeram foi em relação ao vinho Quinta Foz do Aroce. Foi um dos vinhos mencionados. Esse vinho é feito com Baga e Touriga Nacional, por um grande produtor de Portugal, que é o João Portugal Ramos. Ele comprou essa vinha. Essa vinha fica aqui na Lausanne. Eu digo aqui porque eu vivo em Condeixa, que é ao lado de Coimbra, que é ao lado da Lausanne. Então está muito perto aqui de mim. Mas a Lausanne ela não está dentro de nenhuma denominação de origem de Portugal. Não está dentro da Bairrada, não está dentro do Dão, da beira interior ou do Douro. E não tem uma tradição grande de fazer vinhos, mas a Quinta Foz do Aroce é uma propriedade muito antiga e faz grandes vinhos há muitos anos. Mas eles classificam esse vinho como uma indicação geográfica beira Atlântico. Então esse vinho, na verdade, ele não é um bairrada, certo? Apesar de estar próximo da região da Bairrada, mas ele faz parte do conceito de indicação geográfica e fica na indicação geográfica beira Atlântico. Isso também é motivo para outra live e outros comentários. Já fizemos um post no feed sobre as certificações de vinhos em Portugal, que a mais genérica, digamos, é o IVV, o Instituto da Vinha e do Vinho, que ele só certifica que o vinho foi engarrafado aqui em Portugal e mais nada. Depois a gente vem para o IG, na indicação geográfica, que é menos abrangente do que o IVV, mas é mais abrangente que a denominação de origem, até permite que castas de fora façam parte do vinho. E depois a gente tem a denominação de origem, que em Portugal são 31, e é a certificação mais restritiva. É difícil dizer que faz o melhor vinho denominação de origem, porque não é bem assim, mas assim, é onde você tem a maior garantia de que o produto veio daquela região, que valorizou o território onde ele foi feito. Bem, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente falou aqui das caixas, das 3, eu não quero falar de todas para a gente poder ter tema para outras lives. Também não quero ser cansativo, certo? Eu vi aqui, Natália acabou de me dizer que estão pedindo um desafio de castas brancas. É interessante, né? Nesse desafio tiveram castas brancas, mas foram minoria. Eu acho até engraçado porque a gente no Brasil, antes de vir para cá, eu também confesso que bebíamos muito vinho tinto, apesar do Brasil ser um país quente durante todo o ano, né? Tirando muito ali a questão do sul. E a gente não bebe vinhos brancos, ou bebe pouco, espumantes muito menos, e outro assunto também, a gente pode fazer aqui um desafio dos espumantes, que Portugal produz belíssimos espumantes, né? A Bairrada, que é uma região aqui perto, produz 70% dos espumantes portugueses e faz espumantes fantásticos. Então, e agora aqui está chegando o verão no hemisfério norte, também é uma oportunidade de fazer isso. Então pode ser uma ideia, desafio só castas brancas, né? Vamos pensar nisso. E também aqui eu vou deixar um pouco em aberto algumas perguntas, eu não consegui ler, mas eu pedi aqui para minha assistente anotar, não sei se ela anotou as perguntas. Até tem uma caixinha aqui de pergunta, que é uma caixinha com interrogação, mas nessa caixinha não vieram perguntas. Acho que todo mundo adicionou como comentário. Então, se Natália aqui puder me dizer, eu vou me servir mais um pouquinho do nosso Touriga Nacional. Esse vinho está muito bom. Esse vinho não chega no Brasil ainda, infelizmente. Então façam pressão aí nas lojas que vocês compram, 2.5 para toda a bem interior, que é muito legal. Então, Natália, tivemos algumas perguntas ou não? Tivemos do desafio e muitos comentários sobre o que havia sido falado. Então acho que é isso. Quem estiver aí assistindo os jogos de futebol da final dos campeonatos estaduais, volte a ver, né? A live, de todo jeito, ela fica salva no IGTV. Então, se quiserem depois deixar comentário sobre o que é que acharam da live, né? Se for para elogiar, fiquem à vontade. Estou brincando. Se for também para críticas construtivas, a gente aceita e é muito interessante isso. Se tiverem perguntas, deixem perguntas. Eu gosto muito de responder. Se eu pudesse, não, na verdade eu passo quase o dia todo a falar de vinhos, mas eu não me canso, então podem mandar. E pronto, é isso. Na próxima vamos falar de outros assuntos. Eu não vou adiantar agora, mas eu tenho uma surpresa para revelar amanhã, que vai ser um evento que vamos fazer aqui
na região centro de Portugal, muito interessante. Vamos reunir outras pessoas que falam de vinho no Instagram, aqui em Portugal, né? Mas isso eu vou revelar amanhã. E esse evento acho que vai ser muito interessante vocês acompanharem. Vai ser um evento de um dia todo, com visitas, com provas práticas. Mas amanhã a gente solta aqui o cartaz, soltamos aqui as pessoas que vão participar desse evento. E é isso. Obrigado, amigos. Um bom restinho de domingo para todos. E nos vemos na próxima live, então.